Olá, alunos, tudo bem? Muito prazer, aqui é o professor Jonatas. Vamos para uma aula destinada ao sétimo ano, percurso número 9 do seu livro didático. Já vou multiplicar a nossa tela aqui para que vocês possam acompanhar. Primeiramente, digo que toda semana nós trabalhamos um percurso do seu livro didático e é muito importante que você tenha ele em mão. Se não pegou, vai lá na escola, pegue o livro e faça a leitura de todo o percurso. Importante para a resolução das questões e para a sua aprendizagem, né? Então vamos lá. Vamos falar da industrialização brasileira, né? O Brasil foi tardio na sua industrialização, né? A Inglaterra, que foi pioneira, né, já tinha um pouco mais de 100 anos de industrialização, quando a industrialização pegou firme no Brasil mesmo, né? Que foi, né, vamos dizer assim, 1930, inicia ali bem, assim, discretamente, em 1960, 1950 ali, ela pega com força. Então, na primeira página aí do percurso 9, na página 80, você já tem um infográfico, na página 81 também. Importante ler o infográfico. Ele fala de 1900, sobre que era a agropecuária, que tinha muita força. Ele também fala aqui que em 1920, a venda do café, né, que era investida em bancos, indústrias, né? Como nós podemos, né, colocar nesta aula que, né, os donos dos cafezais que acabaram por financiar essas indústrias no Brasil. 1930, os agricultores perderam o seu poder político, né? Mas o governo e os investidores voltaram à criação de indústria. 1941 foi criado a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Já criando uma estrutura para as indústrias. Né? E foi a cada dia melhorando a industrialização. Porém, de 1980 para cá, ela teve uma leve queda aí, né, no seu setor industrial, e que isso não é muito bom para o país, né? O país tem que ser autossustentável. As indústrias são criadas para fim de servir o mundo, né, com o intuito de exportar, né, sempre, nunca ficar importando, né? Sempre a ideia é exportar. Nós produzimos para que as outras pessoas comprem lá fora e nós conseguimos manter a nossa balança comercial favorável. Nesse sentido, pessoal, eu quero falar que a concentração da industrialização do nosso país está na região sudeste, né, como propulsora de toda essa industrialização, e nós também a região sul. Está espalhada em todo o Brasil? Sim, mas isso foi acontecendo ao longo dos anos, né? Então nós temos algumas regiões metropolitanas. Para quem não sabe, região metropolitana é uma região constituída por agrupamento de município. Então, nós temos a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana do Rio, nós temos um monte espalhado, se eu não me engano, são 11 regiões metropolitanas no nosso Brasil, né? Mas o que eu quero chamar a atenção? Para a industrialização no estado de São Paulo. Olha só, partindo aqui do ABCD paulista, né? Que é Santo André, São Bernardo do Campo, né? São Caetano e Diadema. Era uma concentração grande, mas muito grande, que depois precisou descentralizar, ou seja, sair daqui para outros lugares, né, por motivo de sérios problemas urbanos, que também a industrialização criou, né, por falta de moradia, por falta de escoamento nessa produção que estava sendo adquirida, e ela foi escoada de 4 formas, né, vamos dizer assim, pela Avenida Presidente Dutra, que é aquela que liga São Paulo até o Rio de Janeiro, a Castelo Branco, que passa ali de São Paulo, Sorocaba e vai embora. E também nós temos o eixo do sistema Anchieta Imigrantes, que é aquela que vai desaguar no Porto de Santos, e aquela que é o 4º eixo, que é o eixo Sistema Bandeirantes Anhanguera, pela Washington Luiz também. Ela se dividiu em 2 eixos aqui, ó, pelo sistema Anhanguera e pelo sistema Washington Luiz, que vai chegar aqui na cidade de São José do Rio Preto e perpassar até Monte Aprazível, né? Então, pessoal, muito importante saber sobre a industrialização no Brasil. Por quê? Porque ela começa discretamente em 1930, 1960 ela pega força,
E isso cai muito em vestibular, vocês têm que, né, já ir se acostumando com isso. Quando é que o Brasil se industrializou? Ó, no século XX. Importante saber? Importante. Aonde? Onde são os lugares mais industrializados do nosso Brasil? Região Sudeste, região Sul. Temos outros lugares? Sim, mas é discreto, né? E também temos, para as lembranças, né, a política industrial dos governos militares. Aqui, né, sabemos que no Brasil viveu uma ditadura de 1964 a 1985 e eles investiram muito também na industrialização. Esse é um ponto positivo, né, desse acontecimento que tinha no período da ditadura no Brasil, apesar de todos os caos democraticamente. Então, aqui temos um mapa do Brasil. Importante saber ler mapas. Temos que aprender. Região mais industrializada, região do Sudeste, concentração em São Paulo. Tá vendo aqui, ó? Mais de 60 mil indústrias dentro de São Paulo. Depois nós temos aí, ó, Minas Gerais, nós temos Rio de Janeiro com aproximadamente aí, ó, de 10 a 20 mil. Nós temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, né? Quantidade de indústrias, ou seja, essa região aqui, né, ela tem uma concentração muito forte de industrialização. Por isso muitas pessoas saem do Nordeste e vêm para cá, por isso muitas pessoas saem do Norte e do Centro-Oeste e vêm para a região Sudeste e região Sul, porque conseguem um pouco mais de emprego, conseguem se estabelecer nessas indústrias, certo? Entretanto, hoje, meus caros, para se trabalhar numa indústria, é necessário um nível tecnológico um pouco mais avançado e por isso eu digo, estudem dia a dia. Muito importante saber fazer leituras de mapas, sempre é importante entender a geografia, a história, a filosofia, a sociologia que vocês vão ter no ensino médio, português, matemática, essencialmente para sua aprendizagem. Não deixem de fazer, né, o seu trabalho. Falando aqui também de guerra fiscal, meus caros, nós podemos dizer que, principalmente a partir, né, da década de 1990, vem ocorrendo a atração de indústrias para fora da região Sudeste, em razão, né, da intensificação de vantagens fiscais. Ou seja, o que os governos de outros lugares, que não é a região Sudeste, nem a região Sul, começam a fazer? Chama as empresas internacionais, com o advento da globalização, que vocês vão aprender logo lá na frente. Eles chamam essas empresas globais, vou dar um exemplo, uma empresa industrializada, podemos dizer, aquela que produz os hambúrguer do McDonald's, vamos dizer assim, para que vocês possam entender. Chama essa empresa para dentro do seu estado, que lá não tinha, e ela vai começar a produzir. Para ela produzir, ela vai precisar empregar o pessoal que está ali em volta. E isso vai trazer uma série de benefícios àquele estado. Então, os governos começam a fazer incentivos fiscais. Coloque a sua empresa aqui e eu diminuo a quantidade de impostos e elas ficam os empresários ficam todos felizes e coloca a sua empresa ali e contrata pessoas e o ciclo econômico tem a partir de agora como diz na economia, um ciclo virtuoso, ou seja, né, começa as coisas a acontecerem, certo? E falando também da indústria, inovação tecnológica, transformação socioeconômica do território, podemos falar da terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial foi o advento, né, por volta de 1750, 1760, nós tivemos, com o pioneirismo inglês, nós tivemos a primeira revolução industrial, a invenção da máquina a vapor. Nossa, foi uma descoberta muito assim, que mudou o mundo, sabe? E isso aconteceu na Inglaterra. Na segunda revolução industrial, né, aumentou a quantidade de máquinas, mais pessoas trabalhando, o êxodo rural, as pessoas saíram do campo, vieram trabalhar na cidade, isso gerou sérios problemas sociais, isso foi acontecendo, chegamos na terceira revolução industrial, que ela começa ali, né, por volta de 1960, 1970, né, podemos falar que a terceira revolução industrial está ligada à globalização, porque nela temos as telecomunicações, temos a robótica, biotecnologia, nanotecnologia, nós temos a genética avançada e tudo isso de uma forma que fez uma mudança global,
sabe? Muito forte. Por isso eu falo, estudem, meus garotos. Estudem, que é muito importante para a vida de vocês, certo? E nesse momento é o que eu tinha para falar para vocês, né? Peço para vocês encarecidamente, leiam o livro didático. Estou dando uma pincelada aqui para vocês, para que o conhecimento fique mais claro a cada dia, beleza? Peço para vocês, qualquer dúvida, mandem lá no grupo do WhatsApp, qualquer dúvida, mandem lá, coloquem aí nos comentários e nós vamos tentar sanar uma por uma, beleza? Professor Joraci, a palavra está contigo. Olá, caros alunos, satisfação mais uma vez compartilharmos esse momento e vamos falar um pouquinho agora sobre a economia do conhecimento. Todos nós sabemos que a gente vive no momento na era da tecnologia, a era do conhecimento e os conhecimentos, eles se expandem a cada pouco tempo. Aquilo que no passado se mantinha durante décadas ou séculos, hoje, aquilo que eu aprendo nesse momento, amanhã já é diferente. Então, o saber fazer, o estar em contato com o conhecimento é de fundamental importância para que nós não fiquemos para trás, para que nós estejamos sempre aptos para o mercado de trabalho, para os diálogos, porque quando eu não me informo, eu não tenho condições de compartilhar de certas conversas, porque eu não estou tendo o devido conhecimento para falar sobre aquele assunto. Então, é muito importante, como o professor Jonatas mencionou, que a gente aprenda de forma constante. No passado, podia-se dizer, quando alguém concluía um curso universitário, ele estava formado. Ele iria exercer a sua profissão e poucos conhecimentos seriam acrescentados ao longo de sua vida. Por quê? Porque aquilo que ele aprendera na universidade é o que ele usaria durante a vida. E os conhecimentos novos seriam muito limitados. Hoje não. Não se pode afirmar, eu estou formado. Nós continuamos em formação. É preciso aprender de forma constante. E as universidades estão aí. No Brasil, é bem verdade, nós ainda temos muitos problemas. Muitos problemas. E eu vou pedir, inclusive, ao professor Jonatas que coloque agora um mapa e um gráfico em que a gente vai fazer uma análise rápida. Primeiramente, observando o título, né? Quando eu olho para um mapa, eu preciso ver do que se trata. Brasil, distribuição espacial de parques científicos e tecnológicos e de universidades e institutos federais, dados de 2013. Ou seja, até 2020, 7 anos, não deve ter se modificado muita coisa, né? Em termos de universidades a mais no país. Então, a gente percebe, olhando a legenda, que também é fundamental, né? Geralmente, o título aparece em cima, como nós vimos, o título, o que o mapa aborda. Nós temos aqui embaixo a legenda, geralmente através de cores. Olhem aí. Universidades e institutos federais. Qual é a cor? Vermelha. Temos os parques científicos e tecnológicos, alguns já em operação, verde. Jonatas, um pouquinho mais para eu
mostrar a legenda. Em operação, em verde, né? Os parques científicos e tecnológicos. Em implantação, o roxinho, e marrom está apenas no papel, projeto. Então, se nós observarmos, é na região sudeste e na região sul, portanto, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, região sudeste, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que nós temos o maior número, tanto de universidades e institutos federais, olhem aí os números, quanto de parques científicos e tecnológicos. Nas demais regiões, como vocês podem observar, esses números são bem menores. Há um gráfico de setores aí que também deixa muito claro, Jonatas, fazendo um favor, o gráfico só. Isso, olhem aí. Região sudeste, mais de 40% dos parques científicos e tecnológicos estão concentrados na região sudeste. Claro, eu tenho que saber quais são as unidades da federação que compõem essa região. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Quais são os estados, as unidades da federação que compõem a região sul? Paraná, as demais regiões, centro-oeste, nordeste, norte, esses percentuais são bem menores. Ou seja, pode-se dizer que as duas regiões mais privilegiadas pelas universidades, por esses institutos federais, né, por esses institutos científicos e tecnológicos, são as regiões sudeste e sul. Elas são, de uma certa forma, privilegiadas, embora ainda tenham também muitos problemas. E as demais regiões, bem menos. E nós sabemos que os investimentos, né, professor Jonatas, no Brasil ainda deixam a desejar. Por isso, leiam com muita atenção todo esse percurso para que vocês compreendam a realidade brasileira e o que precisa ser mudado. Então, é o que eu desejava abordar hoje para vocês, caros alunos dos 7º anos. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Vocês viram, o professor Juraci falou com muita propriedade sobre o conhecimento. Pessoal, alunos, peço a vocês que leiam o livro didático novamente, porque é muito importante para o conhecimento de vocês. Estamos entrando numa era muito mais tecnológica do que aquilo que os nossos pais viveram, naquilo que nós estamos vivendo. Então, nós vamos viver ainda dias onde eu digo para vocês que o Senai, né, que é responsável por indústrias no estado de São Paulo, já fala em 4ª revolução industrial. Ou seja, se a 3ª a gente fala em nanotecnologia, biotecnologia, nós já falamos em muitas coisas voltadas à tecnologia. Meus caros, estudem. Só vai se destacar e conseguir um bom salário aqueles que estudarem, aqueles que buscarem para suas vidas o melhor. E eu digo para vocês que vocês só podem conseguir isso através do estudo. Entendem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Explorem mais esse capítulo. Estarei aqui, eu, professor Juraci, a professora Adriana, o professor Everton, à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas. Façam as atividades, vejam as aulas, não deixem de estudar. Tá bom, pessoal?
Grande abraço a todos. Um abraço. Obrigado.